Feira de Arte Moderna completa 100 anos, mas as ideias de uma arte genuinamente brasileira não foram o único ponto em comum do grupo de artistas que ocupou o Teatro Municipal de São Paulo em fevereiro de 1922, inaugurando o modernismo no Brasil. Muitos deles, salvo o escritor Mário de Andrade, vieram viver aqui, em Paris, uma ruptura de padrões e uma proposta de uma nova liberdade de criação. A RFI Brasil leva você para descobrir um pouco dessa aventura vivida na capital francesa no período entre guerras, os chamados Anos Loucos, e conhecer melhor esse capítulo da história que influenciaria, em definitivo, o modo do Brasil ver a própria cultura brasileira e que também daria visibilidade internacional a muitos dos nossos talentos. Quem nos acompanha nesse passeio é a escritora e historiadora Márcia Camargos. E começamos esse roteiro em um lugar muito emblemático de Paris, onde encontramos dois elementos muitas vezes inseparáveis: arte e boemia. Márcia, por que a gente pode dizer que Montmartre é um cenário que traduz um pouco essa passagem dos modernistas brasileiros aqui por Paris? Montmartre é um lugar icônico, não era tão movimentado quanto hoje em dia, ainda era afastado do centro da cidade, mas a gente precisa lembrar que depois da célebre Semana 22, os modernistas, os articuladores da semana vieram para cá, seja em estadias longas ou em viagens bem mais curtas e frequentes, como no caso de Tarsila e Oswald de Andrade, né? No decorrer da década de 1920, que aqueles ideais proclamados com o grito iconoclasta da Semana de 22 foram sendo elaborados, teorizados, eles ganharam vida, ganharam forma para se transformarem no que hoje a gente conhece como modernismo. E, Márcia, não muito longe daqui ficava o ateliê de uma das artistas símbolo do modernismo, né, a Tarsila do Amaral, embora ela não participe da Semana de 22, exatamente porque estava aqui em Paris. Vamos dar uma passadinha lá para ver onde ficava o ateliê? E aqui, próximo, né, à Place des Clichy, que é vizinha do bairro Moêmio, ficava o ateliê de Tarsila do Amaral, que ao lado de Oswald de Andrade forma o casal assim emblemático do movimento modernista e que curtiram muito a vida cultural, mas também a vida social de Paris, não é isso? Viveram isso intensamente. Sim, o casal Oswald e Tarsila do Amaral, né, que se casaria mais tarde, eles vieram em viagens mais curtas e muito frequentes ao longo da década de 1920 e ficaram famosos os almoços que ela oferecia com pratos tipicamente brasileiros, regados a cachaça, que os ilustres convidados adoravam. Bem, e dos arredores de Montmartre, a gente vem aqui para Montparnasse, que é um outro bairro tradicional da vida cultural parisiense, né? E aqui, no número 1 da Rue de Magne, fica o Hotel Central, que acolheu outros modernistas brasileiros. Márcia, quem passa aqui pelo Hotel Central e por que ele era considerado relativamente estratégico para esses artistas? Bom, além do Di Cavalcanti, estiveram aqui Anita Malfatti e Vitor Brecheret, e ele era muito procurado pelos brasileiros pela sua localização, próximo às academias de pintura, aos ateliês, aos locais de trabalho e também aos restaurantes cujos preços cabiam nos bolsos dos modernistas que estavam apenas decolando nas suas carreiras artísticas. E o Di Cavalcanti, que veio como correspondente do jornal O Correio da Manhã, ele escreve na sua primeira crônica de 7 de outubro de 1923, justamente descrevendo aqui essa região onde ele estava, dizendo: "Aqui estou no meu hotel, vim para ele alegre como uma criança. Defronte, uma praça minúscula recebe meus primeiros olhares ansiosos. É o bairro sossegado de Montparnasse, cheio de artistas, de estudantes, de gente pobre e honesta. Minha Paris, boa noite." Bem, falando, né, desses grandes mestres aqui da década de 20, dessas grandes academias, você mesmo mencionou o Antoine Bourdain, que tinha esse ateliê incrível, né, que se transformou num museu, e ele teve um aluno brasileiro, um modernista, muito ilustre. Fala um pouquinho desse aluno e da presença dele aqui na capital francesa para a gente. Bom, o Vitor Brecheret, ele tinha uma grande admiração pelo Bourdain,
E ele não era exatamente um aluno em si, quase um colega, e vinha muito aqui, frequentava esse ateliê para desenvolver o seu trabalho, né? E o interessante é que foi o próprio Baudelaire que apresentou o Brecheret ao Brancusi e ao Mayol. E em contato com todas essas novidades, esses talentos tão modernos, ele sofreu uma espécie de trauma, assim, logo na sua chegada, em 1921, com uma bolsa do pensionato artístico do estado de São Paulo para uma estadia de 5 anos, que depois foram prorrogadas por mais 2. Então, numa carta ao Mário de Andrade, ele escreveu que ele sentia que alguma coisa se desfazia dentro dele, que ele tinha certeza que ele não podia continuar fazendo o mesmo tipo de trabalho que ele vinha realizando até então, mas, ao mesmo tempo, ele não se sentia suficientemente preparado para abarcar todas aquelas novidades estéticas. Era tudo moderno demais. Exatamente, né? Agora, com o tempo, ele foi absorvendo e digerindo essas informações todas. Mas, Márcia, não são só, lógico, os artistas plásticos, os escritores que vivem essa intensidade dos anos loucos em Paris. A música também, na época, passa por grandes transformações e o autor, né, de uma dessas revoluções, inclusive por aproximar popular, erudito, morou aqui na Place Saint-Michel, ninguém menos que Heitor Villa-Lobos. Conta um pouquinho pra gente sobre essa passagem, né, do maestro aqui na capital francesa. Bom, o maestro e compositor, ele esteve aqui por 2 estadias, de 23 a 24 e de 27 a 30. E sempre nesse mesmo endereço, na Place Saint-Michel, num apartamento cedido, é claro, gratuitamente, pelos irmãos Guilly. E, ao contrário dos outros colegas modernistas, Villa-Lobos não veio para aprender. Ele esteve, na verdade, com uma bolsa do governo federal para apresentar a música brasileira no velho continente. Então, logo que ele desembarcou, em julho de 23, ele disse aos jornalistas: eu não vim para estudar, eu vim para mostrar o que eu já faço. Se gostarem, eu fico. Se não, eu vou embora. Márcia, a gente fala muito dos museus, das galerias, né, das escolas, mas a gente sabe que essa vida aí dos anos 20, dos anos loucos, também acontecia muito nos restaurantes, né, nos cafés. Inclusive, vamos fazer uma pausazinha para um café? Te convido. Márcia, aqui o Café de la Rotonde, em pleno Boulevard Montparnasse, era e ainda é um café muito tradicional. Quem eram os modernistas brasileiros que eram relativamente habituês aqui do café? Bom, com certeza não Anita Malfatti, Vitor Brecheret e nem Di Cavalcanti, porque eles não tinham condições de vir nesses lugares mais chiques, eles eram habitués de um bistrô ali, de uma cantina, na verdade, uma cantina italiana chamada Gismond, atrás da Gare Montparnasse, ali entre os boulevards Vaugirard e Pasteur. Eles só podiam se dar ao luxo de vir em lugares como Les Dombes e La Rotonde, que existe, funciona desde 1911, e também La Coupole, quando eram convidados pelo mecenas Paulo Prado, pelo embaixador Souza Dantas ou pelo próprio Oswald de Andrade. Aliás, foi ele que falou que, de repente, em algum momento, ele pode ter comido e bebido aqui ao lado de Picasso sem ter se dado conta. Obrigada, então, por nos ajudar aí a seguir um pouco os passos dos modernistas aqui em Paris e fazer essa pequena viagem no tempo, voltando aos anos loucos, né, aos anos 20. Obrigada pela sua participação nessa emissão da RFI Brasil. O prazer foi todo meu.